O deserto na vida é tempo de quê? O que você está ouvindo neste início de ano é exatamente com o objetivo de dar direção para a sua vida, dizer o seguinte: a maior parte do que vai acontecer com a sua vida neste ano está muito nas suas mãos, está nas suas mãos. Eu digo a maior parte porque tem coisas que dependem de Deus, está na mão dele, e então nós não podemos fazer nada, mas a maior parte do que vai acontecer depende do que você quer que aconteça. Então não basta a gente deixar a vida, fazer uma oração, como eu disse, e deixa a vida nos levar nesse ano para ver onde Deus vai nos levar, pensando que o seu destino está traçado. E não, Deus está dizendo assim: eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho uma agenda para a sua vida. Agora depende se você quer conhecê-la, e se você quiser conhecê-la, eu posso levar você para lugares que você não imagina. Então por isso esse texto. Dizem que pessoas que têm sucesso são aquelas pessoas que conseguem ver as dificuldades como oportunidades, e aqueles que se perdem são os que veem cada dificuldade como um problema, e eles desistem, e eles se entregam. E quem tem sucesso é aquele que olha as dificuldades, sim, ele leva em consideração, mas ele vê assim: há uma oportunidade para eu crescer aqui, há uma oportunidade de eu extrair coisas que ninguém mais poderia. São as pessoas de sucesso. A ideia que eu tenho, e o plano de Deus com a sua vida é o seguinte: como é que você enxerga a vida? E nessa manhã eu quero falar um pouco sobre isso, pensando como é que a gente enxerga sofrimentos, o deserto. Então, quando eu usar a palavra deserto, lembra das aflições, lembra do sofrimento, lembra das pressões, lembra das dificuldades que você, quem sabe, já está vivendo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas hoje já é quase final do mês, do primeiro mês de janeiro, dia 20, né? É final de mês. E daqui a pouco nós estamos conversando sobre final de ano, fica esperto aí. Então pega a direção da sua vida e entrega a direção da vida na mão de Deus, e toma as decisões que Ele disser para você tomar, senão você vai ver: puxa, joguei 2019 fora. Capítulo Deuteronômio 8, de 1 a 7, diz assim: tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam. Multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos teus antepassados. Versículo 2 diz: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Versículo 3, assim, veja, Deus fazendo isso, assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os antepassados conheciam, para mostrar-lhes, vamos falar juntos, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não se incharam durante 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina. E o versículo 6 diz: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando os seus caminhos, e dele tendo temor. Versículo 7, pois o Senhor, o seu Deus, o está levando uma boa terra, cheia de riachos e tanques de águas, de fontes que jorram nos vales das colinas. E você vê que é ponto e vírgula, porque a lista de coisas abençoadas que Deus tem ali é grande, e eu paro por aí para a gente andar nesses 35 minutos. Se eu e você tivéssemos que escolher entre dois caminhos, por exemplo, se você sabe que um caminho passa por uma floresta linda, por um lugar especial demais, gostoso demais, se você acha esse é um caminho que você tem, onde você tem todos os recursos, né? E você, claro, escolheria pessoas para te acompanhar, para ajudar, você escolheria. Mas se falasse assim, é um deserto, entre isso e o deserto, o que você prefere? Bom, o que a gente pensa no deserto? Nós pensamos que é um lugar desabitado, por isso ele é deserto, é seco, é um lugar inseguro, é um lugar sem recursos, os recursos mínimos que a gente precisaria, onde não se planta, não se colhe, não se vive, não tem lugar para se refugiar, e não tem lugar para você refazer as suas forças. É um lugar que falta tudo. Quem que em sã consciência iria escolher isto? Então é claro, o deserto é um lugar que eu e você queremos fugir dele. Mas agora, o que é interessante para mim, é que uma Bíblia Nova faz um comentário que
até a leitura da Bíblia, se você chega até o capítulo 7, até você ler ali, o que você vê sobre o povo de Israel, assim, é um povo que Deus pega e joga no deserto, para fazer mal para eles, para punir pela desobediência. Então essa é a ideia que se tem. E aí nós também temos essa sensação, quando a gente passa pelos desertos da vida, pelas dificuldades, que Deus de alguma forma pegou e jogou a gente lá, e Deus está punindo. Por isso tem pessoas que dizem assim, olha, você viu, fulano está passando por uma situação difícil, Deus está pesando a mão sobre ele. É isso que muita gente faz, olhando Deus, entendendo o sofrimento, e Jó é o maior exemplo de que não é assim. Então, a ideia é assim, Deus está bravo comigo, então Deus está me jogando numa situação, Deus está tentando me punir de todas as formas. Os versículos de 1 a 7 mostram uma outra verdade, e eu quero que você leia, que para mim isso é um resumo dela. Leia comigo esse slide 8, quer devolver lá, fizeram outra cópia para vocês? Acho que vocês podem pegar de volta ou fazer outra. Veja lá o slide 8, Ju, próximo. Diz assim, vamos falar juntos? As dificuldades no deserto são o jeito de Deus provar e purificar o nosso coração, a fim de nos preparar para o melhor que Ele reservou para cada um de nós. Por isso eu disse, veja como é que você enxerga a vida e as situações da vida, e é isso que Deus quer. Se você tem enxergado, por exemplo, você está passando por situações complicadas agora, e não sabe o que fazer, você sabe que 2018 tiveram muitas situações que você se sentiu assim, quem sabe, e nós vamos passar, nós não sabemos o que Deus, o que a vida nos reservou, e a grande questão é assim, como é que nós vamos enxergar essas situações, como nós vamos encarar essas situações. Então, acima de tudo, desejo muito que você olhe o deserto na sua vida e os problemas como oportunidades de Deus, como amor de Deus, dizendo, então creia no seu coração, Deus, e confie, Ele não abandonou você, Ele não vai abandonar você, por você passar por situações complicadas, não é Deus punindo você. Por isso, quando fala em disciplina na igreja, muitas pessoas, e para os filhos, tem muita gente que falou assim, fulano foi disciplinado, e uma visão errada de disciplina, porque olha só, pelo menos em 3 instâncias é disciplina para nós na igreja. Disciplina é quando você está ouvindo a palavra e aprendendo a palavra, e Deus está preparando você, ensinando você, isso é parte de uma vida disciplinada, isso é estar em disciplina, eu estou aprendendo. Disciplina é alguém sentar com você também, fazer correções, dar orientações na vida. Então, por último, em última instância, não ouviu o primeiro, não ouviu o segundo, existe uma punição para você sair do erro, tentando restaurar você. Mas todas as vezes fala disciplina de Deus, deserto de Deus, Deus está me punindo. Não, Deus quer nos ensinar a viver melhor, como você faz com o seu filho. Então, na verdade Deus te ama tanto, que deserto para mim, eu vou definir da seguinte forma, é a maneira de Deus ficar a sós com você. Você ouviu isto? Amém, irmãos? Amigos? Deserto é a maneira de Deus ficar a sós com você. O deserto é para Ele falar bem ao pé do seu ouvido, é só você e Ele, uma conversa. E essa conversa de Deus com o sofrimento, com as dores, é para transformar a sua vida, é para ensinar você, para corrigir sim, mas para levar você para um nível mais profundo da vontade de Deus para a sua vida. Então vamos entender um pouco, o que é que Deus faz com o deserto na nossa vida, além disso que eu citei para vocês. Primeiramente o deserto, e lembra que eu estou dizendo deserto de Deus, né? Tem desertos que a gente mesmo cava para a gente, que a gente mesmo procura e a gente vai. Se a gente clamar, Ele tira a gente de lá. Tem deserto que a gente fez questão de transformar lugares especiais num deserto. Você pode fazer isso com as suas finanças, você pode fazer isso com o seu casamento, você pode fazer isso com seus negócios, com seus relacionamentos. A gente é capaz de tornar pior aquilo que já é difícil. Não é disso que eu estou falando de deserto de Deus, projeto de Deus. Ele diz, eu te conduzi por todo o deserto, eu te levei lá, mas eu te levei lá com uma intenção. E eu quero que você fale primeiramente comigo, o deserto de Deus vamos falar juntos, é tempo de revelar as intenções do coração. Você já ouviu sobre isso? De pessoas que têm muitos amigos, quem sabe você, está tudo legal com eles, vão lá, comem churrasco, usam sua piscina, usam suas coisas e tal, não sei o que, sempre estão juntos. Na hora do sofrimento, da dor, você percebe que essas pessoas não aparecem. Na hora que você precisa, na hora difícil, essas pessoas desaparecem e algumas vezes
surgem pessoas que você jamais imaginou que elas realmente seriam pessoas que se importam e que são verdadeiros amigos. Então são os momentos os momentos difíceis, eles são revelativos para a nossa vida, e essa é a ideia aqui. Ele diz: eu te levei lá para revelar a intenção do seu coração. Nós podemos enganar os outros, nós podemos nos enganar, mas quando a coisa aperta, o coração se entrega, você sabe disto, né? É isso que a gente tem visto em geral na vida. Por isso Deus usa o deserto, e eu quero que vocês leiam comigo o versículo 2, que é a base desse ponto. Juntos comigo, vamos lá? Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, bem forte, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Bom, a gente podia ver um monte de coisa. Ele está dizendo: eu conduzi em cada parte disso, vocês não estavam sozinhos, e ele diz: por 40 anos, e eu tinha um propósito na vida de vocês, e o propósito era bom. Há uma frase que diz assim: a adversidade desperta em nós capacidades que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas. Então, Deus diz em sua palavra: os meus planos são maiores que o seu. Você conhece isto? Ele diz: você não pode imaginar, assim como o céu está distante da terra, assim é a maneira de pensar. Ele falou: você não consegue me entender, eu sou Deus. Então, quando você fizer um plano, ele é muito pequeno diante dos meus. Por isso ele diz assim: quando nós oramos, a oração, Paulo estava orientando, quando vocês orarem, a oração: ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus está dizendo assim: você vai lá e faz um grande projeto para a sua vida, e ele fala: é pequeno. Você ouviu isso? Por isso nós precisamos entender a vontade de Deus, porque o projeto dele é um projeto de Deus, nunca vai ser alcançável por você, e nem nas suas forças, nem na minha, porque por isso nós fazemos projetinhos de vida. Por isso nós vivemos vidas na média, para não usar a palavra medíocre. Então eu não vou assustar você. Vivemos uma vida na média, que agrada a todos, mas é uma vida que não é profunda, porque nós tentamos viver do nosso jeito. Deus diz: eu tenho planos. Por isso ele precisa pôr você e eu no deserto da vida, nas situações de vida, nas situações complicadas, para fazer assim: quero fazer você conhecer o seu coração, quero você entender o seu coração, para quem sabe você conhecendo o seu coração, você queira correr para o meu, e você entendeu as suas intenções. Ele diz: por acaso foi a mim que vocês serviram e sacrificaram por 40 anos? Ele está dizendo: 40 anos vocês se dobraram, 40 anos vocês ofereceram sacrifícios. Ele falou: vocês se dobravam diante de um sacrifício, diante de um altar que diziam que era meu, mas eu sabia que o coração de vocês era de outros deuses. Ele diz isso, é a palavra. Então, vocês estavam aqui, mas o coração estava no Egito. Vocês estavam aqui, mas o coração de vocês eram de outros deuses. Deus, por nos amar e querer o melhor para as nossas vidas, Ele nos arrasta para o deserto das dificuldades, da prova, da humilhação, não para reprovar, não para punir, mas Ele está dizendo assim: eu quero extrair o melhor de cada um de vocês. Amém? Amém? Pega a situação que você está vivendo agora, e ao invés de você falar assim: nossa, eu não vejo saída, aleluia, porque Deus quer te colocar em becos sem saídas. Ouça isso, porque enquanto tem saída, você dá as suas saídas, você dá os seus jeitos. Por isso no deserto não tem para onde correr, e o grande problema, eu digo, nós temos a capacidade de tornar pior aquilo que já está difícil. Por isso Deus tem que colocar você num lugar que você não tem para onde ir, a não ser olhar para cima, para Ele, e clamar, e conhecer a vontade de Deus, o projeto que Ele tem para nós. Um coração que segue o caminho dEle, que segue a vontade, é isso que Ele deseja, porque Ele diz assim: a minha vontade é boa, é perfeita, é agradável. Por isso que Ele vai colocar a gente nos desertos. Então, as circunstâncias favoráveis, na frase que eu li para vocês, elas nos enganam, elas fazem a gente acreditar que isso tudo está bem. Eu disse para vocês que nos meus aconselhamentos com casais, uma das coisas que mais me surpreende, em geral, em todos esses 30 anos, é o marido chegar na sala, e dizer: eu não sei o que está acontecendo, está tudo bem entre nós, ela resolveu largar, ela está querendo agora, chega de uma hora para outra. Então, parece-me que nós vivemos a nossa vida
nos enganando o tempo todo, pensando, tá legal, tá bem, estão dando sinais, estão avisando, tem sinais de alerta, a pessoa senta com paciência, fala um dia, agora chega, parece que Deus faz isso com a gente, falou, deixa eu despertar você, deixa eu acordar você acha que está bem? Deixa eu mostrar, não está bem não, a coisa está feia. Então quando as circunstâncias estão normais, o errado parece certo, o pouco parece suficiente, o ruim parece bom, o mal parece bom, o medíocre parece melhor. Eu vou fazer isso aqui porque está bem. Você pergunta para a pessoa que está quase tudo acabado, ele diz, está bem, está legal. Deus intervém, Deus dá um choque no nosso coração, Ele abre os nossos olhos e faz a gente perceber o quanto nós estamos enganados em relação à vida abundante que Ele comprou para nós. Ele comprou a mim e você. Você é caro. Eu estava orando ontem no aniversário de 15 da Giovana, lindo demais. Eu estava orando, e gostoso demais também, né? Muito bom. Orando exatamente pensando nisso, do projeto maravilhoso que Deus tem para a vida dela. Ela foi comprada por Jesus. Você é valiosa demais. A primeira pessoa que apostou em você é Jesus Cristo. Amém? Vocês estão vendo isto? Sou eu que não tinha sentido, minha vida não tinha razão para falar para vocês. Eu teria medo de conversar com vocês. Impessoal, imagina na frente, com grupos de pessoas, mas ele diz assim, eu sou o primeiro que acredita em você, eu aposto em você, é isso que Deus está dizendo, eu comprei você, tenho uma vida melhor para você, então por favor abra o seu coração, abra os seus olhos, ele diz, faça isso diferente. Então são as adversidades do deserto, que revelam para onde realmente o nosso coração está inclinado. Deus quer despertar e revelar para você e para mim. Queria que você dissesse assim comigo, o deserto é bênção de Deus para mim. Diga isso. Ele deseja transformar o meu coração. Então eu quero encerrar esse primeiro ponto dizendo assim, Deus deseja arrastar o nosso coração para a vontade dEle, para a vida melhor que Ele tem para cada um de nós através do deserto. Eu vou arrastar o seu coração, num bom sentido, não vai forçar você, Ele quer só acordar você e a mim. O segundo, o deserto de Deus também é tempo de mudar a perspectiva de vida. Vamos falar juntos? Tempo de mudar a perspectiva da vida. Facilmente nós envolvemos com a vida. A nossa natureza humana foi preparada para isso. Você pode ver a criança, ela gosta desse conforto. Você pode jogar na mão da criança, você vai ver como ela quer. Já desde a infância ela já sabe que é legal para ela. Imagina a gente. A vida e todo o sistema está montado para isso. Para a gente facilmente se envolver com a vida e nos comprometermos com ela. Mas olha o versículo 3 e leia comigo bem forte. Vamos lá? Assim, Ele nos humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O versículo 4 está ali, e é importante deixá-lo ali, para você lembrar, porque ele diz, com base nisso que eu estou dizendo, não é uma coisa que eu falei e é um conhecimento que você tem só mental. Ele diz, vocês experimentaram. Por 40 anos ele diz assim, a roupa de vocês não se gastou, seus pés não incharam. Que coisa, né? Não incharam por 40 anos. Agora, se você for fazer as contas, depois eu vou deixar para isso uma outra pregação, que o Micael já levantou uns dados disso para mim, interessante, mas eu vou ficar nos pequenos, no domingo eu falo sobre isso. O que vejo nesses versículos é Deus levando, 700 mil, quase 700 mil homens, e deixa eu explicar, não contaram pessoas abaixo de 20 anos, e nem mulheres e crianças, pessoas abaixo de 20 anos não foram contadas, quase 700 mil homens acima de 20 anos, conduzidos por 40 anos no deserto, e pessoas que não podiam exercer atividades como se exerce o normal, e eles tiveram que ficar lá, eles não podiam construir, eles não podiam plantar, era um deserto que eles estavam de passagem, Deus falando sobre isso para eles. Deus colocou esses homens num ambiente, veja só, onde ele diz que não inchou os pés, não faltou nada, a roupa não se estragou, tiveram o que comer, o que beber, depois você faz o cálculo na sua casa, quantos mil litros de água por dia, só por aí a gente vai conversar. Deus colocou num ambiente de total incapacidade, em situações que eles não tinham para onde correr, eles não tinham o que fazer, a não ser aprender a depender totalmente de Deus, era essa a questão.
ou depende de Deus ou não tem comida, ou depende de Deus, e não é que Deus está obrigando, ou eu corro para Deus e peço ajuda, ou entendo Deus, ou então não tem saída. Deus, 40 anos só no deserto, fora os outros, tentando se revelar e mostrar-se a Ele. Se nós vivermos a nossa vida sem intervenção de Deus, e Ele nos arrancando, eu disse, do nosso conforto, dessa vida que nós achamos que está boa, e Ele não nos levar para o deserto, no lugar de pressão sobre nós, não aplicar pressão na nossa vida, nós vamos nos envolver cada vez mais com essa vida, nós vamos gostar cada vez mais dessa vida, e vamos buscar os seus prazeres, a nossa satisfação, a nossa realização estará aqui, até nós chegarmos a um ponto, e você já viu muitas pessoas assim, de Deus perder qualquer sentido na vida. Você consegue ficar sem Deus, você consegue viver sem ter uma igreja, você consegue ficar sem louvar a Deus cantando. Ele preparou toda a sua constituição, tudo em você responde às músicas, a música de Deus, tudo em você responde à palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é um projeto. Você consegue viver sem o louvor, você consegue viver sem irmãos, você consegue viver sem ler a palavra, você consegue viver sem Deus. Esse é o grande problema, por isso que Ele precisa nos arrastar. Ele quer com o deserto mostrar a você que existe outra fome, uma fome muito mais importante, porque Ele não está dizendo assim, ó, o homem não vive de pão. Ele diz, o homem não vive só, Ele sabe do que você vive, mas Ele está dizendo assim, existe outra fome. E aí você fala, mas eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu faço um monte de coisa, mas mesmo assim Ele está dizendo para mim e você, nós conseguimos errar no jeito de viver para Deus. Já eu mostro num quadro para vocês. Quem não se alimenta, o que Deus está dizendo assim, quem não se alimenta espiritualmente, vai causar um estrago tão grande na sua vida, porque não poderá substituir Deus. Não há nada que substitua Deus, não há nada que possa satisfazer aquilo que Deus criou, que é a necessidade que você e eu temos dele dentro de nós. Não há nada nessa vida. Então você vai causar um estrago, se você já não tem causado estrago na sua vida. Quando eu falo de fazer uma inversão, veja isso, não é nada demais, mas só para você pensar, só para visualizar. O que é a inversão que Deus quer fazer? Mudar a sua perspectiva de vida. É muito simples no papel, é muito simples nesse slide. Você pega daqui e põe ali, ó. Você e eu estamos prontos a viver as nossas vidas e buscar a Deus? Você busca a Deus aqui? Amém? Você está aqui nesta manhã por isso, certo? Tá certo? Tá certo, né, gente? Tá quase certo. Vou perguntar, tá certo? Vocês estão aqui buscando a Deus? Qual é a inversão que Ele está dizendo ali? Viver nossas vidas e buscar a Deus. E o que Deus quer, quando Ele diz assim, não só de pão, esse primeiro, vive o homem, a inversão é buscar a Deus e viver as nossas vidas. É simples, mas o problema é que todos os dias eu vivo a vida e depois, se sobra um espaço, eu busco a Deus. E essa é a grande questão. É isso que Ele quer mudar no seu coração, quer mudar no meu. E a vida é interessante, ela exige que você se dedique cada vez mais a ela, te enganando, te dizendo, é assim que vive, pode viver assim, é assim que é feliz. Vai chegar as pessoas e dizer, querido, não perde seu tempo não se enrola não, faz assim que você vai ver como é que a vida vai ser melhor. Você está cheio de pessoas dizendo como, é só ligar a sua televisão, o dia todo dizendo, por isso estão dizendo, cuidem quem deixa os seus filhos no YouTube, ele vai assistir, estão enchendo de propaganda, já estão proibindo já, tem uma lei no Brasil proibindo as propagandas que aquelas pessoas estão fazendo, ela ganha um produto, a criança ganha um produto para ela, e ela pega e faz a propaganda do produto, porque ela ganhou, e ao fazer essa propaganda, todas as crianças estão entrando e vendo, tem uma criança fazendo, é atraente, vai indo assim, é assim que é o mundo, e nós vamos nos envolvendo cada vez mais, a vida vai fazer isso com a gente, e o que Deus quer nos ensinar através dos nossos desertos, é que colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, e dizer, é isso que nos levará aquilo que realmente nós tanto desejamos e buscamos, não é o que as pessoas dizem, não é o que dizem, é o que o mundo diz que é bom, mas o que Deus diz que é bom. Há um comentário bíblico do Antigo Testamento, e de versículo por versículo, que diz assim, o alimento material é um dom de Deus, o alimento, por isso diz, não só de pão vive o homem, Deus fez tudo isso, então o alimento material é um dom de Deus, e ele representa, quando fala ali, nem só de pão, está representando todas as demais bênçãos materiais concedidas
todas elas pela providência divina. Então, junto com esse alimento material, tem o seu carro, a sua casa, o seu conforto, tudo que você vive, os seus negócios, seus bens, tudo isso, quando fala lá do homem não vive só disso, está envolvendo a sua vida material como um todo. Mas ele diz assim, mas essas bênçãos materiais não bastam para a vida humana. É mistério alimentar também o homem em sua dimensão espiritual, pois de outra forma ficará verdadeiramente faminto. E é aquela coisa, o cara que tem tudo, mas ele não consegue comprar nada mais, porque ele já comprou de tudo, nada mais que possa satisfazer o seu coração, há um vazio. Por isso dizem que o pobre até tem uma esperança, o pobre vive todos os dias esperando, se um dia eu tiver uma casa, eu vou ser feliz, se um dia eu tiver uma casa, um carro, vai ser melhor para mim, quando eu estiver ganhando tanto, então diz que o pobre é mais feliz, porque ele tem sempre a esperança. O problema é o cara que chegou lá e diz, já cheguei lá, e descobri que não estou feliz, está vazio, não estou satisfeito, eu posso comprar o carro agora, o maior, o mais caro, fazer a melhor viagem, escolher o que eu quiser, e mesmo assim eu continuo infeliz. Por isso você vê os grandes se suicidando, você vê isso aí, o cara que tem tudo ao seu redor, fãs de todo jeito, dinheiro, vida, tirando a vida porque não tem satisfação. Quero que você diga assim comigo, o deserto é bênção de Deus para mim, mais uma vez, vamos lá. Deus deseja me ensinar que me alimentar dele é o que eu mais preciso para extrair o melhor da vida. Você entendeu a inversão que Deus quer? Jesus disse em Mateus aos discípulos, busquem, acho que 6,33, busquem primeiramente o meu reino e a sua justiça. E ele diz assim, e todas essas coisas, e as coisas eram, o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, saúde, todas essas coisas, ele diz, serão acrescentadas. Você está desesperadamente correndo atrás de coisas com tanto esforço, que Deus diz, já são suas se você me pedisse. Você ouviu isto? Você ouviu isto? Por isso ele está dizendo, Salomão, o homem mais sábio, estava dizendo, aquele que tenta edificar a sua casa, aquele que tenta construir a sua cidade, ele diz, em vão trabalha, porque Deus dá àqueles que Ele ama enquanto eles dormem. Ouviu? Mas dorme no horário certo. Trabalhou, fez a sua parte, buscou a Deus, agora eu vou descansar, porque enquanto eu descanso, Deus diz assim, eu vou acrescentar. Você vai trabalhar que nem um condenado, e Deus diz, já é tudo seu, só se você inverter a prioridade da sua vida, me colocar em primeiro lugar, como essencial da sua vida, e Ele diz assim, todas essas coisas já são suas, eu te entrego, você não vai precisar correr atrás delas, você vai dormir, sossegado, acordar no outro dia, olha o que Deus fez, Deus é maravilhoso, olha o que Ele fez. Terceiro e último, mais 5 minutos para terminar essa parte, terceiro e último, o deserto de Deus vamos falar juntos? Tempo de conhecer a Deus mais profundamente. Eu disse na introdução, que o deserto de Deus na sua vida, é a maneira dele ficar a sós com você, que o deserto de Deus, é a maneira dele falar bem perto com você, né? E a maneira de Deus transformar a sua vida, e levá-la a um nível mais profundo, é isso que Ele deseja. O versículo 5, diz assim, vamos ler comigo, vamos lá? Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, bem forte, da mesma forma, o seu Deus os disciplina. No início do livro, aqui é o capítulo 8, mas no capítulo 1, tem um versículo, 31, que diz assim, vamos ler comigo também, também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Lembra que eu disse que a sua terra prometida é 2019, são as oportunidades que Deus vai dar cada dia para você aproveitar e usufruir disto, e construir a sua vida. Mas é interessante assim, Ele está dizendo, eu queria que você lembrasse que neste ano, eu posso carregar você no colo, e fazer você chegar lá no dia 31,
bem-sucedido e abençoado. É isso que eu vejo nesse texto. Se você deixar, se você quiser. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó disse assim: antes de passar, e se tem alguém que perdeu tudo na vida, sabe o que é perder todos os filhos no mesmo dia? Então eu e você não sabemos e não queremos saber, já basta para Jó, ok? Ninguém quer saber isso. Mas de notícia em notícia, no mesmo dia, olha, caiu, seus filhos estavam fazendo uma festa, reunidos lá, caiu um negócio no telhado, fogo do céu, queimou e matou todos de uma vez. Só sobrei eu para te dizer, sempre sobrou um. Então, a sua pastagem, todas as suas ovelhas e gados, de repente, não sei o que lá, tal, você vai ler lá depois, Jó, ele foi lá, matou tudo. No mesmo dia ele perdeu tudo. Esse é o homem que no final, depois lá do capítulo 40 em diante, ele chega e diz assim: antes, porque Deus restaurou tudo, 7 vezes mais a ele. Ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje eu te conheço porque eu experimentei na minha vida, eu vi. Diz que o objetivo de Satanás com todos os problemas que aconteceram foi que ele abandonasse Deus, que ele rejeitasse a Deus, que ele blasfemasse, mas o que aconteceu foi que ele diz: eu agora conheço Deus de um jeito que eu jamais conheci, por perseverar. Quantos de nós conhecemos pegadas na areia? É lindo demais aquilo, porque você tem pegadas de 2 pessoas andando, e alguém agradecido a Deus, porque ele está enfrentando o deserto, a vida, e tem alguém comigo, me dando força, e numa certa altura as coisas ficam feias, o tempo fecha, está complicado demais, e o que ele começa a olhar é que só tem uma pegada, não é? Todos conhecemos, e a grande questão é essa na vida. Então ele vai reclamar: mas Senhor, na hora que estava legal, o Senhor estava comigo, e a hora que o tempo fechou, o Senhor me deixou andar sozinho, por quê? Falou: quando você via somente pegada de uma pessoa, você estava no meu colo, eu estava te carregando. Irmãos, isso não é um homem que inventou, está aqui nesse texto. Eu carregou como um pai carrega o seu filho por todo o caminho, no deserto, na hora da adversidade, na hora da dificuldade. A minha netinha, filha do Micael Amari, ontem, ela tem uma coisa assim, não importa o espaço que você vai andar, ela colo. Ontem eu peguei ela no colo, ela já está pesadinha, está difícil carregar essa peca, 4 anos. E ontem, ou antes de ontem, acho que foi antes de ontem, eu peguei ela no colo, estou carregando, e na casa dele eu disse: filho, ela está pesadinha. Eu desci a escada lá da parte de cima da casa dele, mas eu falei para ele assim: vai chegar uma hora que a gente vai querer pegá-la no colo, e já não vai dar mais. Então, esse jeito gostoso, eu estou querendo enfatizar como é gostoso pegá-la, e ela quer ficar no colo, porque é isso mesmo, é tão íntimo, é tão gostoso, mas vai chegar uns dias, eu não consigo pegar esse marmanjo mais no colo, não tem jeito, né? Então a gente tem que fazer outras coisas, mas nós vivemos cada momento especial da vida, e Deus está dizendo assim: querido, ao invés de você me ver como um Deus bravo, um Deus irritado, esse conhecimento à distância que você tem de mim, essa visão deturpada que você tem de mim, eu falei: eu não sou esse Deus exigente, carrasco do jeito que você pensa. Eu falei: eu desejo ficar bem perto de você, eu desejo ter um relacionamento com você, eu desejo que você entenda que eu sou o Deus Pai, eu sou um Pai, e um Pai que assim, nos momentos bons eu estou com você, nos momentos mais complicados da sua vida, você está no meu colo, estou carregando você, levando você, ajudando você. Para de me olhar errado, para de me entender errado, para de se relacionar errado comigo. Sou seu pai, eu te amo, quero o melhor para a sua vida. Quer deixar eu carregar você no colo? Se eu pudesse, eu queria pegar meus filhos e carregá-los no colo. É delicioso demais. Você tem filho, sabe? E Deus está dizendo: eu tenho força, eu posso te levar, você não é pesado para mim. Amém, irmãos? Você não quer chegar bem no final de 2019, essa terra prometida que Deus te deu? Amém? E qual é o ensino de Jesus aqui? Vamos ver, vamos rever então rapidamente. Fique em pé, já deu o meu tempo aqui. Vamos falar juntos? O deserto na vida é tempo de quê? Essa é a pergunta que eu pretendi responder com os versículos, dizendo o quê? Primeiro, é tempo de revelar as intenções do coração. Onde está meu coração?
O que agrada ao meu coração? O que me atrai? E Deus está dizendo assim: eu quero que você seja atraído por mim. Eu quero que você me deseje acima de todas as coisas. Segundo, deserto é tempo de quê? É tempo de mudar a perspectiva de vida. Eu estou vendo a vida do ponto de vista material. Eu enxergo a vida do ponto de vista humano. Eu tento dar um jeito na minha vida, do jeito que todo mundo faz. E Deus está dizendo, se você fizer essa mudança, ao invés de você viver e me buscar, e você buscar e me viver, buscar e viver, você realmente vai experimentar e extrair o melhor da vida para você. Amém, queridos? Eu não preciso nem fazer interpretação, não é verdade? Não preciso nem fazer nenhuma viagem com vocês. O texto está muito claro dizendo isso para você. E por último diz que o deserto é um tempo de conhecer a Deus mais profundamente. Mais profundamente. Deus fala assim: para de se relacionar comigo à distância. Para de me entender mal. Pula aqui no colo. Vem aqui, pula no colo do Pai. Se você é como eu, quero ficar apertando aquela baixinha toda hora. Tenho 3 agora. Mas ela ainda está nessa fase de expressar mais, né? Os outros ainda estão começando. É muito gostoso. Então eu consigo entender Deus desse jeito. Que Deus ajude você a entendê-lo do jeito que Ele te ama, como Ele te ama. E Ele já acredita tanto em você que Ele enviou o seu Filho para morrer por você e mudar a sua história. Chega de entender mal o deserto da sua vida. Chega de reclamar dele. Chega de tentar levar a sua vida sem Deus. Ele te convida: deixa eu tomar a direção da sua vida e eu vou te abençoar de uma maneira que você não pode imaginar.